Bom dia! Hoje é terça-feira, 10 de outubro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Rogério Conde e hoje vamos juntos até às 9 horas da manhã. Participam do programa de hoje André Mohamed Izzi, presidente da OAB Cubatão, e o advogado Emerson Lima Tawil. Vamos falar do trabalho e dos desafios da entidade. A partir de agora você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. 98877-9496. Bom, em primeiro lugar, eu quero começar aqui dizendo que é um prazer receber dois profissionais tão competentes e que realmente dignificam a nossa classe. Além de dois colegas, né, eu quero dizer para vocês que é sempre muito bom poder bater esse papo, levar conhecimento e informação aos nossos telespectadores nessa profissão que é tão difícil de você conduzir, porque mexe com a vida das pessoas, com a dignidade da sociedade, do indivíduo, e a gente poder falar. E o André, primeira vez aqui no programa, e trazendo essa novidade que foi a inauguração da Casa do Advogado, da Cidadania. São 33 anos de OAB Cubatão. Queria que você falasse um pouco mais, viu, André? Bom dia, sem dúvida, obrigado bom pela dia. Presença. Obrigado, Rogério. Um prazer estar aqui hoje contigo. Dr. Emerson, muito bom dia, telespectador. Olha, foi uma grande festa. A OAB Cubatão completou no último dia 26 de setembro 33 anos. E como presente, inauguramos a nova sede, a nova Casa da Advocacia e Cidadania de Cubatão. Um espaço maravilhoso, amplo, com espaços planejados para atendimento qualificado da população, atendimento de qualidade para toda a advocacia de Cubatão e da Baixada Santista. É um grande orgulho estar divulgando isso aqui hoje no seu programa, né? A primeira notícia que eu venho dar aqui para vocês hoje, que dentro de mais alguns dias a casa estará totalmente pronta, com toda a infraestrutura para atender a todos. Tá, inclusive, nós temos algumas imagens, eu gostaria de colocar-se no ar. E Emerson, e a gente pode continuar vendo você, sabe que Cubatão sempre foi muito significativa na nossa região, questão das indústrias e tudo, e você ter uma OAB forte, eu acho que é importantíssimo, né? Sim. Mais uma vez, bom dia, Rogério, obrigado pelo convite mais uma vez. Doutor André, que vem fazendo um brilhante trabalho lá à frente de Cubatão, né, diante da OAB, sem dúvida alguma. Cubatão tem uma importância ímpar, né? O polo industrial, que deu boom na década de 70, a OAB foi tão participativa na evolução, inclusive política, né? Tivemos tantas interferências na parte política, a OAB, sem dúvida alguma, é a casa do cidadão, é a casa da legislação e é a casa que está aí para servir. É muito mais do que ser servida. E pelo visto, muito prestigiada a inauguração, né, André? Olha, Rogério, eu fiquei feliz da vida. Tivemos a presença de 3 diretores da Seccional Paulista, Dr. Marcos da Costa, Dr. Fábio Canton, Dr. Caio Augusto. Tivemos a presença de todos os presidentes da nossa região, Dr. Luiz Fernando de Santos, Dr. Alexandre de São Vicente, Dra. Simone do Guarujá, Peruíbe, doutor Sérgio Rutinaldo de Itanhaém, Sidmar de Bertioga, enfim, conselheiros seccionais, prefeito, presidente da Câmara, enfim, foi um evento desembargador Flávio Villani, que foi um dos presidentes da subseção da OAB de Cubatão, sabe? Então eu fiquei muito feliz mesmo. Foi uma festa bastante prestigiada e todos eles saíram lá vibrando e eufóricos com essa nova conquista que nós tivemos lá na cidade. Quantos inscritos nós temos nos quadros da OAB Cubatão? Hoje nós temos cerca de 530 inscritos lá na cidade de Cubatão. Eu tenho como referência, até da época em que eu atuava mais, o Cubatão sempre teve a questão da indústria, né, muito forte a presença da indústria na cidade e tudo. Então, claro, consequentemente, tínhamos muitas demandas trabalhistas e tudo. Como que anda essa situação? Hoje a gente tem um fórum muito melhor do que tínhamos antes, né? Depois que passou ali para o Casqueiro, eu acho que melhorou significativamente. Como é que estão as outras instalações? Como está Cubatão hoje para você exercer a atividade? Rogério, a situação hoje é a seguinte: hoje nós temos cerca de 12 mil desempregados recentes na cidade de Cubatão, em razão dessa crise toda, né?
foram desativadas algumas fábricas, houveram muitas demissões, a Cursan, que foi uma empresa desativada, a Intercement, Cimenteira Santa Rita, tivemos aí muitas dispensas de terceirizados, Usiminas, né? Então, o que acontece? Hoje, nós temos lá em Cubatão cerca de 1.100 processos em cada uma das varas trabalhistas. Isso resultou no quê? Numa diminuição. O TRT fez um estudo e entendeu que Cubatão não comportava mais 4 varas. E recentemente... Que mudança de outros tempos. Exatamente. Né? Que até se dizia na sociedade que havia um movimento Sim. todo, principalmente por causa dos sindicatos, também realmente as ações trabalhistas eram num número muito significativo. Exatamente. Hoje é um reflexo da nova realidade. Da né? nova realidade que vive o país, sem dúvida nenhuma. Então, em razão dessa diminuição do número de demandas trabalhistas, o TRT, por estatística, resolveu tirar a primeira vara de Cubatão, sendo conduzida para Mogi das Cruzes. E, em contrapartida, foi instalado lá no Fórum Trabalhista de Cubatão o Sejusc regional, que abrange todas as cidades da Baixada Santista. Mas houve realmente uma diminuição muito grande nas causas trabalhistas. Emerson, você atua num segmento do direito muito específico, né? A questão militar e tudo. Mas você retaguarda de uma sede com todos esses recursos, de você poder ter toda uma infraestrutura, até eventualmente se você está longe do seu escritório, você poder se utilizar disso para atender, dar um atendimento melhor ao seu cliente, tudo. Você ter uma sede revitalizada como essa, Casa da Cidadania, você perceber, dar mais vida, é muito melhor, né? Sem dúvida alguma, ela é muito mais estimulante. Na verdade, a Casa do Advogado é a extensão da própria casa, não tenho o que falar. O doutor André tem feito um trabalho brilhante, o doutor Gonçalo Batista Menezes, lá em Praia Grande, também tem uma participação ímpar junto com a advocacia local, e inclusive com cursos, empreendimentos, dedicação integral, palestras, né? A educação e a parte da qualificação do profissional, sem dúvida alguma, é muito importante. A OAB tem uma participação assim de suma importância, principalmente para o jovem advogado que acaba de sair, de se formar, né? E ver esse mundo que é tão laico aí e tão flexível que vai deparar, sem dúvida alguma, a Casa do Advogado tem que ser uma estrutura muito, muito bem elaborada, muito bem acolhedora, na qual a gente tem aqui na Baixada Santista, em quase todas as subseções aí, o suporte devido ao advogado. E eu vi que na própria solenidade você entregou algumas carteiras da OAB novas, umas inscrições novas para jovens advogados. Eles ingressarem no mercado tendo essa estrutura, acredito que hoje já deva estar todo mundo querendo participar e está colocando, né, em funcionamento. É importante você trazer, inclusive, a sociedade para junto e poder trabalhar muito. Deve ser, como presidente, estando presidente, eu acho que é uma experiência gratificante, né? Sem dúvida. Olha, eu vou lhe falar, é de arrepiar, é muito emocionante ver o jovem advogado recebendo a sua carteira na Casa da Advocacia, os seus familiares lá presentes que acompanharam toda a luta de estudo, de faculdade, de prestar e passar no exame da ordem, estarem presentes agora nessa última entrega de carteiras com inúmeras autoridades, receber a sua carteira do próprio presidente. E é muito difícil o início da carreira, difícil. Né? Sem ter... eu percebi que na nova sede agora você tem escritórios compartilhados, você tem, porque é muito difícil você, logo no início, você manter toda uma estrutura. Olha, preciso atender o cliente, quero receber bem. Às vezes ele vem acompanhado, dependendo da situação, vem acompanhado de familiares ou de outras pessoas querendo ajudar, poder municiar com mais argumentos, poder mostrar documentos. Você ter um local adequado para receber, eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Isso vai ser um tremendo de um sucesso lá na cidade, Rogério. Nós vemos hoje, em razão até dessa crise que vivemos, a dificuldade enorme de se montar um escritório, de se garantir todas as despesas oriundas desse escritório. E o escritório compartilhado dentro da Casa da Advocacia, com toda a estrutura, com computador, impressora, enfim, vai gerar
uma qualidade no atendimento e uma satisfação para os seus clientes também. E na questão dos convênios, você tem, a OAB Cubatão tem conseguido manter os convênios todos, a prefeitura tem auxiliado? O prefeito esteve presente na nossa inauguração e houve um compromisso formal de firmarmos o convênio da OAB com a Prefeitura de Cubatão para ampliar o atendimento da população carente. Então, essa é uma luta antiga da OAB Cubatão, que faltam apenas alguns detalhes, mas eu tenho certeza que nos próximos dias nós estaremos realmente firmando esse convênio e com certeza vai ter um atendimento diferenciado e mais qualificado para a população de Cubatão. Outros convênios que nós temos lá, que nós temos batalhado, são os convênios na cidade, para gerar benefícios para os advogados. Firmamos, por exemplo, convênio com o SESI. Isso gera o quê? Um baita de um espaço de lazer maravilhoso, são quadras, piscinas, esporte, campo de futebol, modalidades esportivas. Montamos o time da OAB Cubatão e participamos já do campeonato de futebol de areia, futebol de salão, futebol society. Isso tudo está gerando amizade entre os advogados, né? Convênio com restaurantes, com óticas, tudo para gerar descontos e benefícios para toda a advocacia de Cubatão. Isso é muito bacana. Eu tenho um colega, o Dr. Patrick, que adora futebol, tudo, e ele fala que o time da OAB de Cubatão, nos campeonatos, tudo é sempre muito difícil. Ele fala, Cubatão é uma pedreira. É verdade. Cubatão é uma pedreira. Inclusive, Rogério, fomos campeões estaduais no campeonato OAB CAASP e fomos campeões estaduais no ano passado. Né? O título inédito que trouxemos aí para a nossa cidade. Foi sensacional. Emerson, eu sempre gosto de frisar essa questão da sua atuação segmentada, porque eu tenho muita admiração. Eu acho muito difícil esse trabalho que você faz, eu acho que é muito prazeroso também, é muito significativo para a sociedade você ter, até porque você atua nesse segmento da questão militar e tudo isso que precisa da justiça, né? Você precisa ter esse amparo. Quisera todas as OABs, né, a gente tivesse a seccional sempre em todas as cidades tivesse uma estrutura dessa. Como que você enxerga isso pelas outras cidades, não só aqui da região, mas eu sei que pela tua atuação que você vai para o interior, enfim, para outros cantos. Como é que você enxerga essa estrutura da OAB pelo Estado? O nosso presidente Marcos da Costa tem feito um trabalho também muito valoroso, muito empenhado, e a gente consegue enxergar em outras subseções, ainda que de uma maneira um pouco mais módica, mas todas elas têm pelo menos um mínimo de estrutura para o advogado. Isso é de suma importância. Por quê? Porque, como falou, a nossa peculiaridade, o direito militar, inclusive, está instalado dentro do Tribunal de Justiça Militar. Nós temos uma sala lá da OAB mantida, organizada, toda muito bem estruturada, com suporte devido ao advogado. Ela como eu falei, ela é teu alicerce, ela é o teu refúgio, ela é tua estrutura. Deu uma correria, alguma coisa, para nós vamos, casa do advogado. É a extensão da nossa casa. E os presidentes hoje, que a gente tem acompanhado, eles têm tido uma vontade muito, muito ímpar de querer contribuir, de tentar valorizar, de tentar trazer uma coisa muito mais rebuscada, mais estruturada para o advogado. Fica muito mais fácil trabalhar dessa maneira. Como falou, as salas compartilhadas, hoje a tendência, né, da advocacia são os home officers. Né? O colega lá que acaba de se formar, pegou sua carteira da ordem, muitas vezes ele tem a dificuldade de montar a sua própria estrutura. De verdade, a gente consegue perceber de que ele tem que praticamente pagar para poder trabalhar. A estrutura não é uma coisa fácil, a arrecadação, né, da tua clientela é paulatina, não é da noite para o dia, que vem aquela carteira maravilhosa, você praticamente quando inicia é clínica geral. O advogado ele vai depontando ali com o caminhar da sua carreira, ou até mesmo por conta da própria, às vezes declina por uma área ou outra, como foi meu caso, né? Mas via de regra é dessa maneira. Então tem uma dificuldade muito grande e a OAB, toda a subseção que a gente tem acompanhado tem dado uma estrutura muito boa. E me fala, no seu caso, como é que foi como que foi essa opção? Ela veio naturalmente, até por força de atuação, mas como foi essa opção pela área militar? Essa transição, eu tenho um carinho muito grande, né? Eu fiquei 18 anos na Polícia Militar, né? Um grande abraço a esses guerreiros, esses amigos que ainda tenho lá na Polícia Militar, que hoje vem sendo aí
todos os dias sofrendo retaliações, né? Enfim, todos os abusos em face do policial militar que está na ponta da linha em defesa da sociedade. Ser policial militar, eu falo que não é uma profissão, né? É uma vocação, assim como a advocacia. E eu, durante o curso, eu fui me apaixonando também pela advocacia e eu achei que eu poderia ser muito mais importante do outro lado do cenário, ainda que de uma maneira indireta com a Polícia Militar, e por conta de conhecer todas as nuances da própria instituição. Então, eu me apaixonei pela advocacia, minha esposa já era advogada, trabalha comigo, inclusive minha sócia. Fui me apaixonando e foi uma coisa que eclodiu e eu estou aqui hoje, sem dúvida alguma, na defesa do policial militar. A gente trabalha com policiais militares. E a sociedade, como você vê a forma como a sociedade, infelizmente hoje, isso é uma leitura minha particular, eu acho que a sociedade hoje enxerga a polícia militar de uma forma equivocada. Eu acho que ela deveria dar mais valor e respeitar mais. A gente percebe que existe às vezes uma falta de respeito com aquele policial militar que em outros lugares do mundo é completamente diferente, não se vê. Como que entre os policiais, né, entre os militares, como é que é encarada essa situação? É uma dificuldade muito grande, porque, na verdade, a Polícia Militar ela é o quê? Ela é um órgão fiscalizador. E o ser humano, via de regra, não gosta de ser fiscalizado. Então, tem essa dificuldade. E aí vamos por conta também da evolução, né, da sociedade até os tempos de hoje, com a Constituição de 88, né, que foi aquele choque político e legal. Tivemos aí a conquista de inúmeros direitos. E essa sociedade que veio ao longo desses 29 anos aí com a nova Constituição, ela não conseguiu se moldar dentro da educação que nós tínhamos no passado. Hoje a sociedade, na verdade, ela sabe muito dos direitos, mas os deveres foram colocados talvez em alguma gaveta, em algum canto escuro em que não foi trazido isso. Então, hoje temos aí a dificuldade muito grande da interação do policial militar com a sociedade, da fiscalização, o crime organizado que vem crescendo aí de uma maneira tão abrupta. Então é muito difícil isso. Então nós temos aí, que eu falo aqui a todo momento, de que todo problema, a espinha dorsal, é baseada na educação. Então, se nós temos uma sociedade que não possui princípios e educação... Aqui no Bom Dia Baixada a gente fala muito sobre isso, né? A importância da educação, então, de uma educação maciça, até para mudar esse cenário, né? Você percebe até nas escolas, aquela criança que copia do outro, um encoberto o outro, onde, na verdade, em outros lugares, em outras culturas, você falaria, não quero que copie, você faz o seu, aqui não. Aqui tem toda essa conivência, essa coisa que é falta realmente de uma educação um pouco mais disciplinadora, inclusive. E onde a gente vai buscar os reflexos, né? E a base a gente tem sido traído, né? Haja vista aí os noticiários aí que são comumente trazidos da Lava Jato, entre outros meios de corrupção. Então, na verdade, é aquele que deveria dar o exemplo, deveria ter um zelo por conta de princípios, por conta de dinheiro público, hoje vem expondo o país aí de uma forma tão negativa no mundo e os reflexos a gente consegue enxergar, né, em qualquer esquina. Hoje o jovem não tem, ele fala assim, se ele pode, por que eu não posso? Hoje o jovem ele é muito questionador. Antigamente eu lembro que minha mãe falava assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Me obedece e acabou. Hoje não, o jovem é questionador. Mas por que você pede para eu não fumar se você fuma? Né? Nós temos aí um desequilíbrio que, na verdade, tem razão. O jovem hoje, eu digo que ele é muito inteligente, né? Comparado à nossa geração e às passadas. Mas ele não tem a traquinagem da esperteza, da malícia, então eles acabam sendo levados nessa crista da onda e, por conta disso, acabam achando que coisas para nós totalmente imorais passam a ser comuns. E também até a gente escuta, eu li uma reportagem no Estadão esses dias falando da quantidade de informação que o jovem recebe hoje, já está se questionando, né, já estão se questionando se não é até um exagero e acaba dificultando a formação do caráter e tudo isso. Mas isso é coisa para os especialistas. André, a gente vai precisar ir para um rápido intervalo. Perfeito. E na sequência eu quero escutar a sua opinião sobre isso. Bom Dia Baixada está de volta.
Participam do programa desta terça-feira André Mohamed Is, presidente da OAB Cubatão, e o advogado Emerson Lima Tawil. Para você que está chegando agora, estamos falando dos trabalhos e dos desafios da entidade. A partir de agora, você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. Bom, no bloco passado, a gente estava comentando a questão, entramos no assunto, questão da formação dos jovens. Eu até citei um artigo do Estadão que eu li recentemente, falando que os jovens hoje recebem uma carga de informação muito grande. Isso, segundo os especialistas, pode comprometer de alguma forma essa formação. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não sou um especialista, não sei, mas eu tenho a minha opinião. Eu queria saber, você que hoje está ao comando da OAB Cubatão, que é muito importante, você tem contato com muitos desses jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e tudo. Como é que você tem sentido esses jovens? Você acha que a formação deles tem sido adequada? Como é que a própria OAB está enxergando isso? São pessoas muito qualificadas, Rogério. Eu tenho conversado com muitos desses profissionais e eles têm muita fome de informação, a realidade é essa. E não só fome de informação, mas também de transmitir essas informações para outras pessoas. Então, eu acho muito legal. Montamos lá em Cubatão recentemente a comissão do jovem advogado, a comissão do acadêmico em direito, justamente para levar cidadania. Temos também a comissão da OAB Vai à Escola, onde um grupo de advogados comparece nas escolas para levar informações jurídicas e de cidadania para os alunos, para que esses alunos transmitam isso para os seus pais, seus familiares. Enfim, o jovem hoje ele tem acesso a muitas informações pelos seus aparelhos telefônicos, a internet está na palma da mão, então isso é inevitável e isso eu acho que é muito positivo. Você acha que eles levam vantagem depois do advento do processo digital e tudo? Você acha que eles levam alguma vantagem por dominarem mais as tecnologias do que aqueles profissionais mais antigos, que ainda estavam acostumados a só colocar, a gente fala, a barriga no balcão, né? Olha, eu tenho lamentado profundamente algumas alterações que têm ocorrido de uma forma tão repentina, porque a gente encosta a barriga no balcão do fórum, né, popularmente falando, e eu fico triste com o depoimento de um advogado já antigo na profissão, dizendo, André, infelizmente eu acho que não vai dar mais para mim, eu vou ter que parar, porque o meu mundo é esse aqui, é pegar o processo, é ler, analisar, fazer minhas anotações e com essa tecnologia toda eu realmente não vou me adaptar. Estão forçando a minha aposentadoria, né? Mas ele continua na ativa, guerreiro e está se modernizando para realmente continuar no mercado de trabalho, porque a advocacia não tem jeito, a advocacia é paixão. Quem ama, que faz. E os cursos, as faculdades, elas vêm também, eu acho que se aprimorando cada vez mais, né? Procurando já apresentar toda essa tecnologia, inclusive de pesquisas e tudo para os profissionais. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É tudo muito atualizado, né? Não só nas universidades, mas alguns cursos preparatórios. E na própria OAB, nós vamos ter nos próximos dias aí, nós vamos ter cursos para a qualificação dos advogados, tanto no processo judicial eletrônico da trabalhista, quanto no ESAGE do Tribunal de Justiça. Eu acho que esse trabalho é incansável e vai ser contínuo. Bom, a gente precisa estar preparado, né? Você, no seu dia a dia, você acaba se deparando com algumas situações dessas também, de você ter, às vezes, profissionais não tão atualizados com as tecnologias e tudo? Sim. Fui outro dia na Vara da Fazenda em São Paulo e lá tinha um advogado, já seus cabelos totalmente grisalhos, e aí ele chegou para a moça da OAB e falou assim, me empresta aquela máquina de escrever. E eu tive a pachorra de parar e ficar admirando. Pegou a máquina e dominava aquilo com uma grande maestria. Eu falei assim, doutor, o senhor ainda... Ele falou, olha, veja bem, filho, eu já me adaptei mais ou menos a esse novo sistema, mas ainda prefiro esse aqui.
E ele dominou e peticionou totalmente ali naquela carbono, 2 folhas de sulfite, uma coisa assim admirável de ver. Mas, como falou, o advogado ele é um guerreiro, né? Advogado, dizem que na lápide do advogado estava escrito, né? Disseram que morri, mas vou recorrer. Ele não se entrega nunca, né? Ele não tem porquê. Ele vai ali e fala, não, mas não tem jeito, eu vou aqui aos trancos e barrancos. Nós tivemos a oportunidade de receber 2 colegas lá no nosso escritório, já com 60 e poucos anos de idade, o outro 70, que tinham a vontade de aprender. Nós ficamos lá com ele uma tarde toda, conseguimos, e hoje estão peticionando normal, eles têm vontade, né? É um outro que já está realmente cansado, já quer buscar o seu lugar à sombra, mas o advogado ele não se entrega nunca, seja ele a idade que for, desde o mais jovem ou mais antigo, não tem como, eles estão sempre ali militando, tentando buscar, e é extraordinário. Você conversa com um advogado já com 30, 40 anos de advocacia, você vê quão grande o seu conhecimento, né? E conhecimento é tudo na vida. Tira a nossa vida, mas não tira o nosso conhecimento. Quem tem conhecimento, quem fala com propriedade, quem conhece das coisas, sem dúvida alguma, é um alicerce, são pilares que dificilmente são tombados. Então... Eu tenho, sempre que você participa do programa, eu percebo a curiosidade que a Nathalie Nanini tem também e que eu comungo dessa curiosidade com relação ao direito militar e a tudo que diz respeito a ele. Então, eu acredito que o nosso telespectador também tenha essa curiosidade. Eu queria que você falasse um pouco se muda muito os trâmites, se a composição do processo, como que se altera muito, essas peculiaridades todas, só para o nosso telespectador poder saber como funciona, porque às vezes ele tem algum conhecido, um parente, um amigo que de repente está passando por algum momento que precisa de um profissional que seja competente nessa área para que ele entenda como funciona. É o que eu falo, ela é uma área cercada de minas, né? Ela é muito cautelosa, muito específica, ela tem suas peculiaridades. Outro dia eu fui fazer uma audiência no próprio Tribunal de Justiça Militar e fui acompanhado de um outro colega que estava pelo outro policial. Assim que nós chegamos e se compôs o conselho o conselho de disciplina, ele viu um juiz togado ao meio, ao centro, 2 oficiais ao lado direito, 2 oficiais do lado esquerdo. E ele perguntou assim, doutor, que negócio é esse? Ele falou assim, bem-vindo à Justiça Militar. Então, a falta de preparo também acaba atrapalhando. Auxiliamos o colega, mas a característica da Justiça Militar é muito peculiar. E aí que o colega, quando não tem familiaridade com a matéria, acaba ou se arranhando ou tentando também sujar um pouco ali o próprio cliente, o policial militar. E eles também têm uma característica muito ímpar. Dificilmente um advogado, salvo se for participante de alguma associação ou coisa parecida, ele entregar a sua causa para um advogado comum, civil, que a gente fala, que não tenha sido militar ou que não tenha conhecimento. Então, ela é muito diferente. A justiça militar, ela é muito peculiar. Você tem que tomar uma certa cautela, ela é extremamente conservadora. Ela se baseia em 2 coisas, hierarquia e disciplina. A partir do momento que arranha uma dessas 2 colunas, a tendência a uma condenação é muito grande. Temos ampla defesa, contraditório, mas ela é muito conservadora, extremamente conservadora, diga-se de passagem. Até porque os magistrados que lá estão, que são concursados, em grande parcela eles foram militares de qualquer força. As Forças Armadas, da própria Polícia Militar, das Forças Auxiliares, então eles dominam muito a matéria. Então, ela é cheia de nuances, mas que de verdade se faz necessário o conhecimento dela. E o policial militar está sujeito ao crivo da Justiça Militar. O próprio Código Penal Militar, ele é muito similar ao penal, com algumas diferenças em que muitas coisas, as penas são muito mais severas às vistas do Código Comum. Então, beleza, é a beleza da profissão, sem né? Dúvida, Realmente sem dúvida. Você trabalhar com o direito, você ser um operador do direito, você mudar, né? Você está com os destinos, às vezes o destino das pessoas, a própria sociedade muda muito e você está operando, é muito bacana. E estar à frente da OAB, numa cidade que você tem carinho, sua cidade, tudo, eu acho que é um momento de realização muito grande, né? Eu acho que o advogado que passa por essa experiência, eu acho que você está sendo um felizardo, né? Por esses momentos
que você está vivendo, né? Sem dúvida, Rogério, eu vou lhe falar, é um presente a cada dia, viu? Porque a satisfação de atender a advocacia e a satisfação de atender a população é indescritível, sabe? A felicidade da advocacia no dia da inauguração da nova casa foi algo assim brilhante. A população vai estar muito bem servida, sabe? Olha, a advocacia, é aquilo que eu falei agora há pouco, são pessoas apaixonadas pela profissão. Aquelas pessoas que não estão apaixonadas pela profissão, elas saem da advocacia. Olha, e a gente tem aqui, em outubro, é o mês onde se fala ainda mais sobre a importância de você fazer os exames, você tem a prevenção do câncer e tudo isso, principalmente o câncer de mama, tudo. Eu sei que a OAB, como várias outras entidades, fazem manifestações nesse sentido e incentivam. A OAB lá em Cubatão está tendo alguma atividade mais incisiva para chamar a atenção da sociedade? Agora, no dia 27 de novembro, às 10 horas da manhã, vamos ter um dia todo repleto só destinado às ações do Outubro Rosa e Novembro Azul. Uma ação conjunta, onde teremos lá palestras, onde teremos lá a presença da doutora Kátia Bulos e toda a comissão da mulher advogada, doutora Kátia Cação, doutora Lucimar, doutora Rosana, enfim, vai ser um grande evento, uma grande festa de esclarecimento. Vamos levar profissionais lá para dar palestras sobre a prevenção do câncer de mama, sobre o câncer de próstata. Eu acho que é um evento aberto para toda a população. Quem tiver interesse, dia 27 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, lá na nova Casa da Advocacia, na Rua São Paulo 260. A gente não tem dúvida de que a profissão de advogado, a entidade, a OAB, tem uma importância muito grande no sentido de você criar demandas, inclusive para a sociedade, aproveitar como acontece no Outubro Rosa, para a conscientização do câncer de mama e outros eventos. Então, os advogados, de forma geral, até por força do sentido do que é ser advogado e tudo, acabam tendo uma atuação na sociedade muito grande. E nós vivemos hoje um momento da sociedade pela questão política, pela forma como estamos sendo conduzidos, questão de você ter um impeachment de um presidente, depois você assume um outro, enfim, o cenário político hoje no país reflete muito na sociedade, né, na economia e tudo isso. E os advogados e a OAB têm um papel significativo nisso. Como que vocês estão enxergando, o André, a questão da OAB, o Emerson como um profissional, como é que vocês estão vendo a atuação dos advogados e das entidades para conscientizar a sociedade, para que ela se aproprie dessa discussão? A gente vê os movimentos Vem para a Rua, enfim, e outros, e a OAB sempre se posicionando. A OAB sempre é uma das primeiras a se manifestar publicamente e tomar posição. Como que vocês, como dois profissionais, como vocês enxergam essa atuação? Vocês acham que ainda deveria ser mais ainda aguerrida a nossa entidade, ou vocês acham que a forma como é conduzida é a forma correta? Na verdade, a OAB ela tem uma importância ímpar, né, na parte política, vem se remoldando a cada passo e, sem dúvida alguma, nós somos formadores de opinião pública. O Congresso Nacional é composto por cerca de 75% de advogados, então não tem como, né? A Casa Legislativa, nós temos ali grandes representantes, certo que alguns acabam destoando um pouco do cenário e da vocação, mas, enfim, ela é de suma importância. A advocacia tem tido papéis de extrema, sai sempre a passos largos na frente. Ela sempre tem se postado de maneira nivelada, equilibrada e de que venha ao encontro da própria sociedade. Ela está para defender a sociedade. Então, eu enxergo que ela vem tendo um papel muito importante, deve ser mantido. Tivemos aí recentemente o caso dos 2 impeachments, aí do primeiro impeachment e dos 2 pedidos contra o tema, agora o segundo que está em andamento, e o advogado, em especial a OAB,
teve uma participação ali efetiva para que isso aconteça, para que a democracia não tivesse abalado, em hipótese alguma, seus efeitos, suas eficácias e a vocação. A representatividade, na verdade, ela é delegada e a OAB faz esse papel de divisor de águas com grande maestria. É importante que continue sendo um balizador da sociedade, né? Sem dúvida, nós advogados e a própria OAB, como entidade séria e respeitada, ela realmente está à frente de todas essas discussões. Temos o nosso presidente do Conselho Federal, o Dr. Cláudio Lamáquia, aqui o nosso presidente da OAB São Paulo, o Dr. Marcos da Costa, são sempre guerreiros. Lá em Cubatão, por exemplo, para conscientização e para levar informação para a população, Rogério, nós fizemos nas eleições municipais do ano passado o debate entre os candidatos ao vivo, pela TV e também pela rádio. Isso levou informação, levou esclarecimento, trouxe mais clareza para que a população pudesse escolher os seus candidatos. Esses processos políticos, eles são conduzidos de uma forma muito forte pelo Conselho Estadual e pelo Conselho Federal da OAB. Eu acho que, e a sociedade acho que procura sempre se espelhar, né? Ela procura ter informações a respeito de tudo que acontece, até na OAB e tudo, porque como você falou, os advogados têm uma atuação política muito forte, né? A gente percebe que em grandes cargos, inclusive hoje no âmbito federal, são ocupados por advogados e tudo, porque dá abre um leque de possibilidades para eles. Você é uma profissão em que você tem um conhecimento, né, não só o legal, claro que é fundamental, mas abre possibilidades para que você atue em vários segmentos. Então, eu acho também importantíssimo que a OAB continue, é um orgulho que ela continue sendo uma entidade que vai balizando e vai esclarecendo a população dos fatos para que a gente continue sempre buscando se aperfeiçoar. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Bom Dia Baixada desta terça-feira. Hoje recebemos André Mohamed Is, presidente da OAB Cubatão, e o advogado Emerson Lima Tawil. Bom, eu queria falar mais um pouquinho, quero aproveitar a sua presença no programa hoje, André, e falar mais sobre a OAB Cubatão, porque Perfeito. Eu fiquei realmente muito feliz de ver as novas instalações e saber que a gente pode contar com tamanha estrutura em Cubatão. E eu queria falar um pouco sobre o SOS Prerrogativas, que eu soube que foi lançado e que vai ter uma abrangência grande. Gostaria que você falasse um pouco a respeito. Olha, Rogério, isso aí era um anseio da advocacia, né? Esse suporte na área das prerrogativas, né? Então, eu ampliando isso, o que eu fiz? Eu criei uma linha telefônica com o SOS Prerrogativas e o SOS Jovem Advogado. O que isso vai significar? Aquele advogado que tem algum problema, que está sofrendo alguma censura injusta, ele vai ter esse número disponível, vai poder ligar para a gente. Nós imediatamente encaminhamos uma comissão de prerrogativas e o presidente estará acompanhando também para que o problema seja solucionado e eliminado de imediato. O SOS Jovem Advogado, para dar todo o suporte para a jovem advocacia que está ingressando aí na carreira e tem algum problema com processo eletrônico, tem algum problema de informação, que precise de alguma ajuda em algum segmento, enfim, é um suporte a mais, tanto para a defesa das prerrogativas da advocacia, quanto para aquele jovem advogado ser valorizado e ingressar com qualidade no mercado de trabalho. Nós temos lá disponível o telefone, que é o 99729-9553, que está disponível lá o dia inteiro para que eventuais queixas sejam registradas lá na OAB Cubatão. Esses avanços são avanços significativos, né? Sem dúvida. Inclusive, faço parte do Conselho de Prerrogativas. Ótimo. Nós temos um grupo de WhatsApp, lá com o Dr. Cláudio Cândido Lemos, que arregimenta tudo. Estamos sempre 24 horas à disposição e, via de regra, somos acionados. E aí, fracionamos por região, por subseção, mas outro dia, aqui em Santos,
parece que teve um grande problema, o pessoal de Praia Grande estava passando, encostamos e fizemos a intervenção. Então, o colega estava sofrendo lá uma restrição dentro do próprio DP e aí conseguimos fazer, lógico, de uma maneira formal, uma coisa totalmente dialogável e, no bom senso, o delegado acabou consentindo que o advogado tinha um pouco de razão dentro das suas próprias prerrogativas e conseguimos aí travar um desfecho com sucesso. E aproveitando, como é que vocês enxergam assim o profissional? Vocês acham que a classe tem sido valorizada, os advogados, todos aqueles operadores do direito, vocês acham que elas têm conseguido, eu acho, como é que a sociedade está enxergando e aqueles outros que acabam participando direto ou indiretamente dentro de você como operador do direito, enfim, está sendo valorizado, os próprios advogados, a relação entre profissionais, ela tem sido leal. Como é que vocês estão enxergando hoje, vocês que militam diariamente, faz parte do cotidiano de vocês, como é que vocês enxergam isso? O advogado hoje tem ele consegue exercer a profissão com dignidade, tudo, ou existe ainda algum problema? Ainda temos algumas barreiras aí que devem ser transpostas, né? Mas, via de regra, o advogado, na verdade, ele vende expectativa, né? O advogado-cliente é uma relação de confiança. Se não existe, não tem por que caminharmos juntos. Então, a grande verdade é que existem alguns detalhes que devem ser ajustados, mas é por conta do próprio judiciário em relação ao tratamento, mas que a própria prerrogativa consegue contornar da melhor maneira. Os desagravos que costumam acontecer cotidianamente também são meios de correção, mas, de uma forma geral, o advogado tem tido oportunidade. Vivemos aí numa expansão de advogados, uma coisa tremenda. Hoje, para ter uma ideia, o Brasil possui cerca de 1.240 instituições de curso, né? Curso de direito. No mundo todo, reunidos, são 1.100. Então, a gente coloca aí cerca de 90 mil bacharéis por ano no mercado. Veja a dificuldade que o doutor André tem, né, de arregimentar, estruturar e encaminhar esse jovem advogado. Então, é a profissão hoje que mais está em ascensão dentro do próprio país. Então, temos essas dificuldades, mas são coisas que são corriqueiras, mas, na medida do possível, conseguem, de forma paliativa, serem contornadas. Sem dúvida nenhuma, Rogério. Olha... E entre os próprios advogados, assim, eu acho que é uma relação sempre muito cordial, ou como em outras atividades. Isso porque, assim, existem, na minha opinião, existem os bons médicos, os maus médicos, os bons advogados, os maus advogados, mas a gente procura, mas aquele que opera o direito acaba, de alguma forma, sendo, às vezes, um pouco mais leal ou desleal. Como é que é essa postura? Existem reclamações na OAB? Não, lá em Cubatão, Rogério, eu falo com 100% de certeza de que nós temos lá uma advocacia ética, uma advocacia leal, né? E até mesmo para desmistificar qualquer coisa nesse sentido, nós tínhamos lá alguns advogados que um falava com o outro, enfim, por questões particulares ou até mesmo por questões processuais. Isso foi desmistificado quando criamos o time de futebol da OAB Cubatão. A amizade imperou, todos agora se falam, se cumprimentam, se respeitam. Isso é muito importante porque o trabalho flui de uma forma muito mais harmônica. E eu queria falar também que a advocacia, ela vem sendo respeitada e é super prestigiada sim. Tanto é que nós tivemos essa inauguração maravilhosa dessa Casa da Advocacia para valorizar a advocacia, né? E o advogado, ele tem que se sentir prestigiado e ele tem que se respeitar e se valorizar. Eu acho que esse ponto é fundamental. Saiu agora recentemente, nesse mês de setembro, a nova tabela de honorários da OAB, inclusive criando uma novidade, que é os honorários do advogado que realiza as diligências, que isso era realmente cobrado qualquer valor e tal, e agora a OAB regulamentou essa situação. Então, eu acho que a valorização
da OAB para o advogado, ela existe e tem que haver uma melhor postura para que a advocacia esteja valorizada, o profissional se valorize, porque ele realmente tem toda a infraestrutura e tem toda a qualidade para desenvolver um papel fundamental para a sociedade e de forma prestigiada hoje. E como que está a relação com o tribunal? Assim, como que é a relação que os advogados têm, a própria OAB tem, as subseções, tudo, com o tribunal? A gente procura manter o diálogo, né, Rogério? A primeira postura da OAB é manter o diálogo. Caso o diálogo não seja suficiente, daí nós procuramos intervir de forma mais incisiva, até mesmo pela nossa seccional e pelos nossos conselheiros. Recentemente tivemos alguns problemas aqui, por exemplo, no Fórum de Santos, com os advogados que tinham dificuldade de ingressar no fórum passando pelo detector de metal individual. Né? E foi algumas medidas que foram tomadas pela OAB Santos, junto ao Tribunal de Justiça, o desembargador Paulo Dimas e a Corregedoria do Tribunal de Justiça, e que resultou no quê? Resultou, está chegando para ser instalado aqui no Fórum de Santos, um aparelho, um scanner de raio-x, que isso vai facilitar e muito o acesso dos advogados, sanando o problema. Então, eu entendo que existe o diálogo, existem os problemas, mas que as coisas estão sendo resolvidas com muito boa vontade por parte de todos. Ele só não falou que agora, se eventualmente tiver algum problema de relacionamento entre advogados, no treino do futebol é só carrinho, só vale carrinho. O doutor fez como fazia antigamente no futebol militar. Futebol militar era assim, né? Onde tirava todas as desavenças, né? Fazia do pescoço para baixo, vale tudo. Né? E aí, quando saía do campo, estava tudo resolvido. O doutor, com grande sapiência, resolveu o problema lá em Cubatão. Só no carrinho agora, né? Quando tiver algum problema, você pode entrar de carrinho, que não tem problema. Resolve lá no futebol, na Caneleira. Mas a gente tem pouco tempo ainda de programa, mas eu quero abordar um assunto que é sempre recorrente quando se fala em OAB, quando se fala em advocacia, tudo, que é a questão dos exames. Sim. Dos exames ao término do curso de Direito, você precisa fazer o exame da OAB para receber um certificado que você realmente está apto a exercer a profissão. E sempre existem vários assuntos correlacionados com o exame. Então, eu, por exemplo, sou da época em que existia o exame oral e escrito. Agora, você só tem o escrito. E como que você enxerga esse exame da OAB? Ele, de forma abrangente mesmo, ele realmente impõe essa restrição porque não são todas as atividades profissionais que você precisa fazer esse exame e no direito ele é importante e necessário. Como que você enxerga? É o único, diga-se de passagem, que exige, né, a convalidação do teu diploma. Exato. Já visto o que eu acabei de comentar, são 1.240 cursos na área de direito no país, você vê enxurrada, são 90 mil por ano. Então, imagina isso. Não que não queremos isso, lógico que queremos, mas queremos um mínimo de qualidade. Tem que ter os parâmetros. Então, acho que o exame da ordem vem de encontro a lapidar, né, esse bacharel em direito para ver se ele tem as mínimas condições de estar atuando como advogado. A carga de responsabilidade, a parte ética, tudo isso engloba a parte da prova da OAB e eu acho que ela é de suma importância. Ela é o filtro, né, o supra-sumo da parte. Temos faculdades e faculdades, apesar de ser muito peculiar de cada aluno. Tem aluno que pode fazer uma faculdade não tanto conhecida ou de mérito, mas pode ter um destaque, né, por conta da sua própria capacidade. Mas a OAB, ela, assim, por excelência, ela tem o curso, é o único que tem. Eu acho que todos os outros cursos deveriam ter também, principalmente medicina, odonto, né? Medicina a gente vê algumas coisas que são cometidas aí, não se sabe se é por falta de experiência, por falta de conhecimento, mas o exame ele vem para você falar assim, olha, esse aqui tem as condições, pelo menos mínimas, selecionar. Ela é muito mais seleta. Sem dúvida, Rogério, eu acho assim, na advocacia nós lidamos no dia a dia com a vida das pessoas, com o patrimônio das pessoas, com a liberdade das pessoas. Enfim, um processo mal administrado pode resultar na prisão de um cliente, pode resultar em que o cliente perca seu patrimônio. E eu acho que o exame de ordem,
é um complemento do curso de graduação no Direito. Eu acho que é um exame realmente fundamental e eu tenho visto que os profissionais que prestam o exame de ordem, eles ingressam no mercado de trabalho de uma forma muito mais capacitada e pronto para o mercado de trabalho. Bom, eu queria agradecer demais a presença de vocês, doutor Emerson, doutor André. A gente está falando sobre um assunto aqui que eu acho que nós três aqui temos um carinho muito grande, questão do direito, da OAB de Cubatão, que todos ficamos muito felizes, queremos te parabenizar pela inauguração das novas dependências e tudo. Acho que é importantíssimo para a atividade, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Então eu quero agradecer a presença de vocês, espero que a gente tenha outra oportunidade para falar mais sobre o direito, sobre a OAB. Então, obrigado, André, obrigado pela presença, Emerson, obrigado também. E você, principalmente você que nos prestigiou até agora, o Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Até a próxima. Amanhã a Nathalie está de volta às 8 horas. Até logo.